E se o Brasil do nada afundasse e a gente tivesse que repensar qual é a identidade de nossa nação sem ter um território? No episódio de hoje falaremos de 2020, Japão submerso, e de como ele brinca com conceitos de identidade e também com os nossos preconceitos. Este podcast é onde vamos tentar falar de cultura pop e ciências humanas. Se você tiver algum comentário sobre o episódio, me siga no Instagram, @MatheusCantelli, ou me envie um e-mail para mateuscantelli@gmail.com. Muito obrigado e vamos para o episódio de hoje. Japão Submerso conta a história de uma família, a família Muto, ou Muto, eu não sei pronúncia de japonês, que luta para sobreviver após diversos terremotos devastarem o Japão. É isso que a sinopse da Netflix vai te mostrar. Só de ler isso você pensa, Japão submerso, terremoto, vai ser uma série de catástrofe e a gente vai ver aqueles espetáculos hollywoodianos. Aí você vai e abre o trailer, né? Vamos assistir o trailer, beleza. Você assiste o trailer, aquela música pesada, pá, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, e gente correndo e gritando e procurando família. E aí você pensa, vai ser isso mesmo, eu vou ver um dia depois de amanhã, só que no Japão, com terremoto em vez de aquecimento global congelando tudo. A ideia que a gente tem sobre filmes e séries de catástrofes naturais já é essa, de que a gente vai ver um show de desastre e prédio caindo e gente correndo e gente sofrendo. E aí quando você começa a assistir a série, ela te passa uma ideia completamente contrária. Assim, o primeiro episódio vai ser uma catástrofe, boa parte dele, mas da metade para frente, você percebe que a ideia do diretor é falar de pessoas e não da catástrofe. A catástrofe é só o ambiente, o cenário, para que ele possa trabalhar o conceito de falar sobre pessoas. Então aí já tem a primeira quebra com os nossos preconceitos, porque a gente já tem aquele conceito de que vai ver obra de desastre igual filme americano, e na verdade não é sobre isso que a série quer falar. Japão Submerso não vai ser a primeira adaptação que a gente teve. Essa série de 2020, ela foi adaptada de um livro de Saikyo Komatsu, e esse livro é de 1973. E o livro, ele basicamente explodiu lá no Japão quando foi lançado. Muita gente gostou da ideia de se falar sobre a identidade nacional japonesa. E aí a gente já teve duas adaptações. Em 73 já teve um filme e em 2006 teve um outro filme sobre Japão submerso. Então é uma história que geralmente é recontada lá no Japão. Ela chega para nós agora pela Netflix, mas é uma história que os japoneses já estão acostumados. Só que aí tem um diferencial, porque dessa vez o diretor de Japão Submerso em 2020 é Masaaki Yuasa. Ele simplesmente é o diretor do anime mais famoso da década, que é Devilman Crybaby, que consegue ser fascinante e bizarro ao mesmo tempo. E é uma mensagem pesadíssima para nós seres humanos. Assistir Devilman Crybaby, 10 episódios, rapidinho você assiste, vai te dar um nó na garganta. Eu chorei absurdamente assistindo, mas é algo que vale muito a pena ser assistido. E o Masaaki Yuasa, como eu disse, ele sempre tem algo a dizer nas obras que ele dirige. Então, ele tem uma mensagem para dizer em Japão Submerso 2020. E eu só fui perceber essa mensagem numa cena muito específica que tem um jardim de inhames e um dos personagens vai ali e pula a cerca, esse jardim está fechado, ele pula a cerca e vai cavar para poder buscar um inhame para a filha dele, porque a filha dele gosta muito de inhame. E aí você pensa, tá, tudo bem, tá tudo explodido, obviamente, e se eu puder dar um agrado à minha filha, que tá aqui passando os perrengues de uma história de sobrevivência, obviamente, eu vou fazer. Então o cara pula lá e começa a cavar. E aí é-nos revelado uma placa de que aquela área ali é uma área restrita
porque ocorreram vários bombardeios ali durante o período da Segunda Guerra Mundial em diante. Porque a gente esquece que durante a Segunda Guerra a gente teve vários bombardeios. A Alemanha mesmo, ela desenterra diversas bombas durante o ano por causa das consequências da guerra. E essas bombas podem explodir do nada. Então esses territórios onde tiveram os bombardeios normalmente são fechados. Então se aquele local estava fechado desde a Segunda Guerra Mundial, é como se ele tivesse parado no tempo. Então o cara vai cavando para tirar um inhame e aí você vê aquela raiz gigante de inhame, porque o inhame é uma raiz, e aquilo vai sendo cavado e cada vez ele vai mais fundo e vendo que aquela raiz é gigante e vai descendo e descendo. O que o diretor queria dizer, basicamente, é que existem muitas coisas na identidade japonesa que estão enraizadas desde a Segunda Guerra Mundial e que elas precisam ser desenterradas. A gente precisa desenterrar todas essas mágoas, essas cicatrizes que o Japão sofreu durante a Segunda Guerra. E aí eu vou parar por aqui porque isso estraga um momento muito importante para a história e eu não quero dar esse spoiler, mas o que o diretor quis dizer é que nós precisamos ver os erros do Japão durante a Segunda Guerra, desenterrar esses erros e fazer com que nós mudemos e evoluímos como um povo. E é aí que está o negócio, porque você percebe que os personagens principais, eles não são do padrão japonês, né? Que é aquele japonês branco, olhinho puxado e o cabelo preto escorrido. Não são. Eles têm uma diferença. A família Muto, ela é conhecida, como os japoneses falam, que são os Hafu. Porque os filhos da família Muto, tanto a menina quanto o menino, eles são filhos de um pai japonês e uma mãe filipina. Essa mistura gerou os meninos e os meninos são chamados de Hafu, porque no Japão quem tem mistura étnica é Hafu. Hafu é a niponificação da palavra Ralph, que é metade. Para o Japão, mesmo que essa questão racial lá existe, mas eles são muito fechados, você vê que aquelas crianças elas não se sentem parte do Japão. O próprio menino fala diversas vezes que quer ir para a Escandinávia, quer morar fora, porque ele não se sente japonês, porque as pessoas tratam ele como diferente, mas ele é japonês como qualquer um. E essa questão de supremacia racial que o Japão tem, ela é uma consequência do pensamento da Segunda Guerra Mundial. E olha só, tá aí o gancho que eu precisava para falar de história, porque nós vamos falar exatamente das batalhas das Filipinas na Segunda Guerra e dessa cicatriz que o Japão carrega das batalhas no Pacífico. Então que nós possamos juntos agora desenterrar esse passado e juntos tentar entender o que Japão Submerso tem a trazer para nós, além de ser uma obra de entretenimento apenas. Se eu falei que nós vamos falar de Batalha das Filipinas, nós temos que entender um pouco o contexto anterior. O Japão ele vai entrar na Segunda Guerra porque no final da Primeira Guerra a gente teve a assinatura de vários tratados. E o Japão começa a falar, a gente quer mais abertura no comércio para os países do Oriente. O Japão quer ser tratado com igualdade pelos europeus. E aí ele se reivindica isso e a Inglaterra vai barrar essa política de abertura racial. Então ele vai falar, não, a gente não quer isso. E aí o Japão vai começar a desenvolver uma característica de um império nacionalista. Fala, não, chega, se ninguém quer reconhecer a gente de forma diplomática, vamos fazer guerra. E aí ele começa a criar o seu exército nacional, começa a se fortalecer belicamente e vai se aliar ao Hitler, que está fazendo basicamente a mesma coisa na Alemanha. E o Japão vai atacar as ilhas ali do Pacífico e uma delas vai ser também as Filipinas. E é aí que vem a questão interessante, porque as Filipinas, elas eram uma colônia americana. Os Estados Unidos tinham uma colônia no Pacífico, que era as Filipinas. Sendo então uma colônia, a gente entende que aquele povo ali, ele era um território ultramarino dos Estados Unidos que servia para gerar recursos naturais
impostos, entre outros. Porque o Brasil foi uma colônia, por exemplo, de Portugal. E a gente sabe que era uma colônia de exploração. Então, nas Filipinas acontecia algo parecido. Os Estados Unidos colonizou as Filipinas e ali ele tirava os recursos naturais e também cobrava impostos daquele povo que estava ali. Então a gente não pode dizer que aquele povo ali era bem tratado e independente. Isso não era, era uma colônia. Só que quando os japoneses invadem, o que é uma mancha talvez na história do Japão, é que o exército japonês ele era violento e ele não tem muito costume de respeitar tratados de guerra. Então o povo filipino ele vai sofrer muito nas mãos dos japoneses, porque eles vão invadir hospitais, vão matar soldados que estavam hospitalizados, e a gente sabe que atacar hospitais e atacar escolas são contra o tratado de guerra. Não sei se vocês têm ideia, mas guerra tem regras, a gente não pode atacar alguns lugares, existem certas determinações. Obviamente que na hora do campo de batalha acontecendo, essas regras acabam ficando de lado, mas existem regras. E os japoneses vão desrespeitar muitas regras, vão estuprar mulheres, e aí isso ficou muito feio para o Japão. Quando acontecem essas batalhas, muitas famílias filipinas elas vão fugir para outros países, pedir asilo em outros lugares, e algumas dessas famílias vão morar no Japão, porque se era território do Japão, elas vão fugir para o Japão e ficar morando lá. Esse relacionamento entre os japoneses e filipinos sempre foi um relacionamento fragilizado por causa desse momento da guerra. Obviamente, os Estados Unidos vão vir auxiliar as Filipinas a alcançar sua independência contra os japoneses, e aí agora os filipinos sofrem com essa questão. Ok, mas qual que é a nossa identidade? Nós éramos uma colônia americana, depois nós fomos invadidos pelo Japão e o Japão cometeu diversas atrocidades no nosso território. E agora, quem somos nós? A gente pode transportar esse questionamento de quem somos nós para os personagens de Japão Submerso, porque é exatamente esse questionamento deles. Qual é a minha nação? Se eu sou japonês, se eu sou meio japonês, se eu falo japonês, por que eu não sou tratado como um japonês? Só porque eu sou negro? Só porque eu não tenho a pele branquinha? Só porque o meu cabelo não é lisinho e preto? Entendeu? A gente vê que esse relacionamento e esse pensamento de que as pessoas são diferentes, mesmo sendo nascidos no Japão, que é o caso dos meninos, eles eram tratados como diferentes, a gente vê que essa é a premissa da série. É você entender, tá, se o Japão está afundando, o que nos identifica como japoneses, já que a nossa terra vai afundar? Se eu vou ser uma nação sem terra, como eu vou me identificar como Japão? A gente vai ver que existem diversos extremistas nacionalistas no Japão, supremacistas raciais, falam com os personagens, você não é japonês, você não traz a identificação do japonês, você não é padrão. Eles vão sofrer muito com essa questão de conflito racial na série. E a gente entende que isso tudo é um reflexo do que aconteceu durante a Segunda Guerra. Eu estou trazendo essa discussão porque no Brasil a gente tem muito isso, a gente não entende o que é que nós brasileiros somos, qual que é a nossa identificação. O Gilberto Freire, junto com o Sérgio Buarque de Holanda, entre outros pensadores, eles vão definir o Brasil como uma miscigenação. O que nós temos de bom é que nós somos uma mistura de povos e a gente não devia ter vergonha disso. Ontem mesmo teve um caso de racismo em que um brasileiro, olhando para outro brasileiro e falando, nossa, você queria ser branco, é isso aqui que é seu sonho. Isso é um absurdo, a gente pensar que nós mesmos somos divididos racialmente e que essa discussão precisa ser desenterrada igual aquele inhame foi desenterrado lá em 2020, Japão Submerso. Existem diversas cenas que eu acho interessantes, mas uma delas é a questão
do esporte. Porque a protagonista, ela é uma corredora e ela é uma das figuras mais importantes do grupo. Ela é uma das representantes do Japão. E aí você para pensar, beleza, ela para a série está querendo mostrar que para os japoneses ela não é uma representação genuína do japonês de forma preconceituosa, mas ela está encabeçando o esporte. Então a gente vê o esporte, ele na verdade, ele rompe as barreiras raciais, ele mostra muito do que é ser uma nação. Eu acho interessante porque tem aqueles conflitos entre Palestina e Israel, e eu vi uma reportagem uma vez falando de um clube de esporte de crianças que ensina futebol, e eles estão usando o futebol para poder fazer com que a relação entre os povos seja melhor entre as crianças, para que as crianças não cresçam com aquele preconceito entre um e o outro, para que eles vejam que eles são parecidos. E a gente sabe que em 2020 as Olimpíadas seriam no Japão. E eles trazem essa ideia do esporte para mostrar que, olha, eu sou japonês, eu estou defendendo o Japão pelo esporte. Então a importância do esporte para a união dos povos. Por que as Olimpíadas são importantes? Para a gente se ver como iguais, para a gente conhecer o outro. Para que a gente não fique nessa barreira do meu país e que dentro do meu país não existam barreiras raciais. Então eu acho muito interessante isso. E eu acho que esse anime quebra muito esse pensamento de que desenho é só coisa de criança. A gente pode usar diversas mídias para falar de coisas diferentes, para falar de temas complexos, e Japão Submerso sabe fazer muito bem isso. E olha, eu já vou te dizer, se você vai assistir, vai com o coração forte para que você tenha suas expectativas quebradas o tempo todo. Porque é isso que a série faz. Ela quer quebrar suas expectativas, porque nós mesmos vamos criando conceitos. Você vai assistindo alguma coisa, você vai criando um conceito. Esse personagem é assim, esse cara aqui vai ser assim, esse aqui é um potencial vilão. E aí toda hora ele vai quebrando isso. Por quê? Porque ele quer que a gente pare de criar conceitos sobre pessoas que a gente não conhece. É você olhar para as pessoas e falar assim, poxa, esse cara eu não conheço ele, eu não preciso criar um conceito dele. Eu vou conhecê-lo, então vamos lá conversar com ele, entende? E conversar e entender que aquela pessoa tem um lado diferente do meu. Nessa conversa que você começa a criar empatia. E essa é a palavra que eu quero deixar para o final. Criemos empatia. Coloquemo-nos no lugar do outro. Para a gente perceber que, na verdade, todo mundo precisa estar no mesmo barco. Porque se a terra afundar, é só esse barco que vai nos restar. Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não se esqueça de seguir o nosso podcast para receber todas as notificações quando tiver um episódio novo. Se você gostou, eu te peço, compartilhe esse episódio com alguém. Então, muito obrigado e até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, peço que deixe o gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outros que necessitam desse conteúdo. Tudo aqui é feito com muito carinho e amor à história e ao aprendizado. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço. Fui!